cá estamos nós de volta para mais um programa Aprender a Estudar em Casa. Eu sou Miriam Fernandes e esta será a nossa última aula de Filosofia do 12º ano. Desde a nossa aula anterior, nós começamos a trabalhar gnosiologia. Como sabem, é o ramo da filosofia que debruça sobre o conhecimento. Daí que hoje nós vamos falar acerca dos grandes problemas estudados pela gnosiologia. E então vamos ver os objetivos para hoje. Nós vamos evidenciar os grandes problemas estudados pela gnosiologia, identificar as correntes filosóficas que debruçam sobre esses problemas, como também reconhecer os seus devidos defensores. Como gnosiologia, nós já vimos que é o ramo da filosofia que se ocupa do estudo da relação entre o sujeito e o objeto, procurando analisar de forma crítica os problemas que envolvem o conhecimento, tais como a sua origem, natureza, limites do ato cognitivo e da validade do conhecimento. Então, vamos lá ver esses grandes problemas estudados pela gnosiologia. Os problemas são os seguintes. A gnosiologia estuda um problema que é com relação à origem do conhecimento. O outro problema tem a ver com o valor e limite do conhecimento. E, por último, também vamos falar do quê? De um outro problema que é a natureza do conhecimento. Então, vamos começar pela origem do conhecimento. Sobre o problema da origem do conhecimento, quais são as questões que nós podemos levantar sobre a origem do conhecimento? Há uma questão que é o quê? Qual é a origem do conhecimento? Em que contribuem os sentidos, a imaginação, a razão na construção do conhecimento? Qual é a relação entre a razão e a experiência na formação do conhecimento? Todos nós sabemos que temos conhecimento. Conhecemos alguma coisa, recebemos as informações e transformamos essas informações em conhecimento. Então, qual é a fonte do conhecimento que nós temos? Então, vamos ver algumas correntes filosóficas que defendem a origem do conhecimento. Vamos, então, ver a posição do racionalismo, ok? E vocês já devem estudar todas essas correntes e sabem que é muito extenso falar dos problemas do conhecimento. Daí, nós vamos apenas, não detalhadamente, mas apenas as ideias-chave. Então, sobre o racionalismo, o que é que diz o racionalismo? Que o conhecimento tem origem na razão, ou seja, todo conhecimento tem por base a razão. E diz o quê? Que os sentidos não são dignos de confiança. Por quê? Porque os sentidos podem nos enganar. E quais são os defensores dessa corrente? Quais são os filósofos que defendem que a razão é a fonte ou é a mãe do conhecimento que nós temos? São eles Descartes, Leibniz e Spinoza. Vamos partir então para o empirismo. Empirismo é mais uma corrente filosófica que debruça sobre a problemática da origem do conhecimento. O empirismo diz o seguinte: o conhecimento tem origem na experiência. É a partir dos sentidos e das percepções que nos relacionamos com o mundo e podemos conhecer alguma coisa. E os defensores desta corrente são eles, John Locke, Berkeley e David Hume. Ok? Portanto, reparem que, enquanto que o racionalista diz que a razão é a mãe, é a fonte do conhecimento, os empiristas defendem o contrário, que o conhecimento tem origem na experiência. E a última posição com relação a esta problemática é o apriorismo. O apriorismo diz o seguinte: o sujeito possui duas faculdades
ou fontes do conhecimento. Possui o quê? A sensibilidade e o entendimento. E o defensor desta corrente é o Immanuel Kant. E ele diz o quê? Ele faz o quê? Ele faz síntese entre racionalismo e o empirismo. E ele diz então que sem a sensibilidade, que é do lado do empirismo, nenhum objeto nos seria dado. E sem entendimento, que é do lado do racionalismo, nenhum objeto seria pensado. E por que este apriorismo? Então, como dever lá em casa, vocês vão pesquisar mais aprofundadamente sobre o apriorismo. Vamos agora ao segundo problema, que é o problema do valor ou limite do conhecimento. E quais são as questões levantadas? É possível obter conhecimento verdadeiro ou ele é aproximado? Será que podemos conhecer umas coisas e outras não? Há limites para o conhecimento humano? São essas as questões levantadas quando se fala da problemática do valor ou limite do conhecimento humano. Será que nós conhecemos verdadeiramente as coisas? Ou, por outras palavras, o conhecimento que nós temos é verdadeiro? Há limites para o nosso conhecimento? Então, vejamos algumas posições que trabalham acerca desta problemática. O dogmatismo, o que é que diz? O dogmatismo acredita que tudo pode ser conhecido. A relação com o conhecimento se dá a partir de verdades inquestionáveis, ou seja, dogmas que são orientadas pela razão. Significa que, para um dogmático, o conhecimento é possível, ou seja, é possível sim que o homem alcance um conhecimento verdadeiro. E então, vamos às modalidades. Só que dentro do dogmatismo nós temos duas modalidades. Há um dogmatismo que é mais ingênuo e há outro que é mais refletido. E os defensores desta corrente são Descartes, Leibniz e Spinoza também. Okay? E então vamos agora para uma outra corrente que é o ceticismo. E então, qual é a posição do ceticismo? O ceticismo compreende que é impossível o sujeito apreender o objeto. É impossível um conhecimento total, ou seja, há limites para o conhecimento e para a razão humana. Enquanto que o dogmático acredita fielmente na possibilidade do homem conhecer, o cético diz que não, que é impossível o homem conhecer. Vamos então ver as modalidades. Temos um cético que é mais radical, temos um outro que é mitigado e temos um outro cético, né, que é metafísico. Então, são três modalidades do ceticismo. E quais são os pensadores que defendem esta corrente, ou seja, que acreditam na impossibilidade do homem conhecer? Temos o Pyrrhon, o Arcesilau e Carníades. Uma outra posição que debruça sobre o problema do limite ou da possibilidade do conhecimento é o criticismo. Vejamos como é que posiciona o criticismo perante esta problemática. O criticismo está convencido de que há uma verdade e confia na razão. Examina todas as afirmações da razão humana e não aceita nada despreocupadamente. Sua atitude é reflexiva e crítica. E esta posição é defendida por Immanuel Kant. Vejamos, com relação às outras posições, dogmatismo, não é? Ainda o ceticismo, a posição do criticismo parece ser a posição melhor. Por que será? Porque Kant diz que nós devemos avaliar tudo que chega a nós, antes mesmo de quê? De nós acreditarmos nele. Imaginem, a sua atitude é reflexiva e crítica. Enquanto que o dogmático acredita de uma forma despreocupada,
O cético duvida e não questiona, acredita na impossibilidade de alcançar a verdade. O crítico prefere o quê? Duvidar, questionar e só depois acreditar. Então, esta parece ser uma posição mais justa e é, na verdade, assim que nós devemos ser também como grandes filósofos ou estudantes de filosofia. Bem, vamos passar agora para o problema da natureza do conhecimento. Quais são as questões levantadas acerca da natureza do conhecimento? Qual é a natureza do conhecimento? O que é que, em geral, conhecemos? E, finalmente, podemos questionar: conhecemos as coisas como realmente são ou como parecem ser a nós? Uma flor é linda em si, é bela em si, ou parece ser a nós bela? Então, vejamos as posições. Nós temos, por exemplo, o realismo. O que é que diz o realismo? Há coisas reais fora ou independentes da nossa consciência. E dentro do realismo podemos destacar duas modalidades. Há o realismo que é mais ingênuo, que diz as coisas são como realmente percepcionamos, ou seja, as coisas são como realmente captamos através dos nossos sentidos. E há ainda o realismo crítico, que diz o quê? Algumas propriedades, como as cores, os sons, os odores, os sabores, etc., existem na nossa consciência. E os principais defensores desta corrente são Aristóteles e David Hume. Vamos então ver uma outra posição, que é o idealismo. O idealismo, ao contrário do realismo, defende o seguinte: não há coisas reais fora ou independentes da nossa consciência. O conhecimento que temos é uma mera representação ou ideia dos objetos. E há duas modalidades do idealismo: o idealismo subjetivo e o idealismo objetivo. Os principais defensores desta corrente são Platão e Berkeley. Portanto, se nós formos comparar a posição do realismo e do idealismo, podemos ver o seguinte: enquanto que o realismo acredita que as coisas são, na verdade, aquilo que são, o idealismo diz que não, que as coisas parecem ser a nós, ou seja, o homem possui ideias das coisas. Por isso, esse termo idealismo. E como já vimos aí, Platão é o grande defensor do idealismo. Assim terminamos a parte da explicação, não é? Sobre o quê? Os grandes problemas levantados pela gnoseologia, desde o problema da origem do conhecimento até a natureza do conhecimento, e então vamos partir de seguida para exercícios. Vamos lá ver então qual é o exercício que eu trouxe para hoje. Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão sublinhar as afirmações que traduzem as ideias corretas. A primeira afirmação diz, a linha A: segundo os racionalistas, a razão é a fonte de todo conhecimento seguro. A linha B: para o ceticismo, o conhecimento é possível. A linha C: Kant faz síntese entre o racionalismo e o empirismo. Então, vamos lá raciocinar e ver qual é ou quais são as opções corretas.
Conseguiram resolver o exercício? Vamos lá ver qual é ou quais são as opções que realmente traduzem ideias corretas. A linha A está correta. Segundo os racionalistas, a razão é a fonte de todo conhecimento seguro. A linha C também diz o quê? Que Kant faz síntese entre o racionalismo e o empirismo. Então, prosseguindo com o exercício, vamos ver mais outras afirmações. A linha D. O realismo pode ser ingênuo e crítico. A linha E. O empirismo confia plenamente no entendimento. E F. De acordo com o dogmatismo, não há limites para o conhecimento humano. Quais dessas afirmações estão corretas? Vamos então às respostas. A linha D diz: o realismo pode ser ingênuo e crítico. A afirmação está correta. E a linha F diz: de acordo com o dogmatismo, não há limites para o conhecimento. Muito bem, e eu acredito que também vocês tenham feito como deve ser esses exercícios. Só nos resta, então, fazer a síntese da nossa aula de hoje. A gnosiologia debruça sobre alguns problemas como a origem, o limite ou possibilidade e a natureza do conhecimento. Quanto à origem do conhecimento, nós temos o quê? Correntes como o racionalismo, o empirismo e o apriorismo. Além disso, quanto ao limite ou possibilidade do conhecimento, temos o dogmatismo, o ceticismo e o criticismo. E para terminar, com relação à natureza do conhecimento, encontramos correntes como realismo e o idealismo. Chegamos ao final do programa Aprender a Estudar em Casa. Acreditem, foi um prazer enorme ter trabalhado convosco a disciplina de Filosofia do 12º ano. Muito obrigada por terem assistido às aulas, por terem feito os trabalhos de casa, por terem estudado a lição. E eu desejo que, para os alunos que vão ter que prestar a prova de recurso, continuem estudando e que saiam bem nas provas. E para os que já estão resolvidos com relação ao 12º ano, desejo-vos sucessos na vossa carreira. Muito obrigada a todos por terem assistido o programa, obrigado pela motivação e pela força. E nós nos vemos na próxima oportunidade. Fiquem bem, até breve.